Jesus. Eu e você dependemos dele. Afinal de contas, foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Deus bendito, obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez falando da tua palavra. Deus querido, o Senhor conhece nossos corações, o desejo da gente não é falar de nós mesmos, mas ser um instrumento da tua graça na vida de todos nós aqui. Ministra nos nossos corações a tua palavra desta noite. O Senhor conhece os anseios dos nossos corações, e o desejo do meu coração é que o Senhor prepare a nossa mente, nossos ouvidos, os nossos olhos pela fé, e abençoa nosso coração para guardar a tua palavra que já é abençoada, que é poderosa e transformadora. Ah, Deus querido, continua a nos visitar nesta noite. Obrigado pela tua presença aqui conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Viver a vida cristã, ela não exige esforço físico. Veja bem, viver a vida cristã, ela não exige esforço físico, mas ela exige decisão. Que decisão? De confiar completamente em Deus. É uma decisão. Eu decidi confiar em Jesus. Eu decidi, eu quero isso. Ah, pastor, mas não é muito eu. Queridos, tem coisas que Deus não vai fazer por você. Uma delas, por exemplo, ele anseia ouvir a tua voz. Ele anseia falar com você. Mas ele vai aguardar você tomar a decisão de querer falar com ele. Ele vai aguardar você dobrar os teus joelhos e falar com ele em oração, em apresentar para ele os seus desafios. Então é uma decisão de viver pela fé em Jesus. Viver pela fé é viver na dependência total de Jesus. E esse texto aqui foi dito por Paulo, e o apóstolo Paulo, este homem, ele era um homem contente com a vida cristã que ele levava. Contente não no sentido, eu estou satisfeito com a minha vida espiritual. Não, ele sempre buscava mais. Mas ele era contente de depender de Deus. Ele era satisfeito por depender de Deus. Porque a vida do apóstolo Paulo não foi fácil para ele. Se alguém pudesse ficar só reclamando da vida, Paulo teria todo o direito, porque o homem não teve sossego. Fugia, lá na minha terra tinha um comentário que se dizia assim: você sai de uma moitinha para cair na capoeira, num matão fechado. Apóstolo Paulo era assim, quando ele saía de uma situação, caía numa outra pior. Mesmo preso, ainda passa por um naufrágio. Apanha, leva 39 chicotadas, mais uma, porque o romano não podia bater 40. Tinha que ser menos de 40. Então, o que o camarada fez? Deu 39, depois deu mais uma de brinde. Então, se a gente fosse pensar assim, esse coitado desse homem, tadinho dele, ele era o único cara que podia dizer que ele era revoltado da vida. Mas ele chega a um ponto de dizer que em todas estas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Meus queridos, fica muito complicado você querer viver a vida cristã se você não menosprezar a sua vida humana. Quem quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Nós temos que entender isso na vida cristã. O apóstolo Paulo chega a momentos que ele diz o seguinte: a minha vida está posta à morte todo dia. Qual era a segurança desse homem? Deus. Um pouco antes, nesse texto de Filipenses 4, ele diz que ele já aprendeu a lidar com bastante coisa, com menos coisas. Ele já aprendeu tudo isso. Mas não foi da noite para o dia. Foi numa caminhada com Jesus. Vida cristã, queridos, é uma caminhada contínua com Jesus. Nós precisamos compreender isso sempre. Ele era contente, ele era satisfeito, mesmo com as suas lutas, né? E a satisfação, o que ela envolve? Ela envolve alegria. E aí você fica, mas pastor, como é que o homem tinha alegria nos negócios desse? A alegria dele era a palavra de Deus. A única coisa que confortava ele era o chamado que Deus tinha dado para ele. A única coisa que confortava ele é que nos momentos mais gélidos daquela prisão,
ele tinha um amigo permanente com que ele conversava todos os dias. Ao ponto que em um determinado momento ele diz em Coríntios, ele diz o seguinte, falei assim, olha, todos não puderam comparecer no meu julgamento, mas o Senhor me assistiu ali. Ele estava comigo. E aquilo confortou o coração dele. Quando nós olhamos para essa questão de contentamento, meus queridos, o que nos deixa contentes é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a fonte de toda alegria, de todo gozo, de todo encorajamento, de todo fortalecimento que eu e você precisamos, está na palavra de Deus. Muitos crentes têm ficado doentes espiritualmente porque acreditam demais em pensamentos filosóficos de homens que nunca temeram a Deus, de homens que não têm compromissos com Jesus. E às vezes a gente valoriza mais os homens desses, pessoas com esses pensamentos, do que o próprio Jesus que deu a sua vida por nós na cruz. É um momento de séria reflexão. Esses dias eu achei, e os pregadores aqui da igreja, por favor, não caia nessa tentação, mas esses dias eu recebi uma mensagem, onde estava me oferecendo um produto, um aplicativo, onde eu só coloco o texto bíblico e o cara me prepara a mensagem inteira. Com o tema, introdução, primeiro, segundo, terceiro, quantos pontos, mas tudo, conclusão, tudo. E eu falei, tá, e aonde está o Espírito Santo nesse negócio? Porque a mensagem não é chegar e falar o que você quer, não. Você pode ter uma coisa muito bem elaborada, mas se a vida do camarada não tiver com o Senhor, se o Espírito Santo não estiver falando, não resolve nada. E o cara todo eloquente, falei, meu Jesus, nós estamos chegando num ponto terrível mesmo. A inteligência artificial está querendo até tomar o lugar do Espírito Santo, só que não consegue. Mas ainda, muitas vezes, nós confiamos em coisas que o mundo oferece, o pensamento do mundo. E a gente tem que tomar cuidado, porque não é porque Deus está dando certo no mundo, quer dizer que Deus concorda com isso, quer dizer que isso está na Bíblia. Então nossa base é a palavra de Deus. O próprio Jesus em João 6,51, ele diz, eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Queridos, eu preciso depender de Jesus, cada dia mais. Eu preciso cada dia mais viver pela palavra do Senhor Jesus. Se caso estiver incomodando o ar-condicionado, podem desligar, gente. Estava calorzinho à tarde, agora já está melhor, né? A base do contentamento de Paulo era Jesus. O apóstolo Paulo era contente espiritualmente, justamente porque ele se alimentava das palavras de Jesus, e além de se alimentar da palavra de Jesus, ele conversava com Jesus. Queridos, uma coisa que é fato para a vida de quem entregou a sua vida para Jesus, a pessoa que entregou a sua vida para Jesus, isso aqui é um fato, não é uma ficção. E o que é o fato, pastor? O crente, quando ele crê em Jesus como seu salvador pessoal, ele recebe o Espírito Santo dentro dele. E a função do Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo te orientando neste mundo, para você não ficar sozinho. É o nosso Emanuel, o nosso Deus conosco. O Espírito Santo está ali para te orientar. Mas muitas vezes, queridos, nós não ouvimos a voz do Espírito Santo porque nós não queremos calar o nosso temperamento, nós não queremos calar os nossos argumentos humanos, nós não queremos calar a nossa carne, o nosso jeitão de ser. Aí não tem como o Espírito Santo agir. Ele não vai se intrometer, ele vai aguardar você falar, Jesus, Espírito Santo, ministra na minha vida e me dirige. Tem muitas pessoas, muitos cristãos, este que vos fala, já foi muito doente espiritualmente, por querer defender coisas que é puramente humana. Quando a gente é jovem, a gente acredita em tantas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Quantas vezes a gente escuta umas coisas que não tem nada a ver.
Mas quando a gente é jovem, parece que a gente acha que o mundo está nas nossas mãos e que nós temos todo o vigor, mas não é isso que funciona. A parte boa da vida cristã, e entre tantas coisas maravilhosas na vida cristã, uma delas é que o Senhor Jesus sempre, com aquele amor querido dele, aquele abraço envolvente, ele tira a gente, quando a gente sai dos trilhos, ele traz de volta. E se eu sair de novo, ele traz de volta. E se eu sair de novo, ele traz de volta. E isso é bom. Porque às vezes nós não temos paciência com pessoas, não é verdade? A gente às vezes fala uma, duas vezes, na terceira a gente não traz de volta mais. Ah, deixa, vem. Mas o nosso Deus, ele sempre traz de volta. Às vezes pode ter 500 pessoas que não te compreendem. Não tem problema, não se preocupe com as 500, apenas agradeça a Deus porque Jesus te compreende, te entende. Ele realmente sabe como é que está acontecendo aí no teu coraçãozinho. O que nós precisamos, gente, é liberar esse poder que está em nós. Aí você fica, pastor, mas peraí, como é que eu tenho poder de liberar o Espírito Santo dentro de mim? Opa, peraí, não vamos viajar muito não é isso, eu vou explicar. Quando você decide não ficar confiando em você mesmo e confiar na palavra de Deus e nas promessas dele, o Espírito Santo começa a agir. Ele começa a trabalhar. O Atmani, quando ficou muito tempo, o Atmani ele começou a pregar, ficou mais tempo preso do que pregando na China. E foi tão interessante que uma vez ele estava num momento difícil, eu acho que eu até contei isso uma vez. E a irmã dele escreve uma carta para ele, de Xikyang, de uma região próxima, e diz assim para ele: ah, meu querido irmão, Deus está fazendo uma obra tremenda aqui, mas ainda há cristãos que não têm a mínima ideia do tremendo poder que habita dentro deles. O poder do Espírito Santo. E por que, pastor, nós muitas vezes não usufruímos desse poder? Porque a gente mistura muita coisa na nossa vida. Porque a gente às vezes se envolve com tantas coisas que não traz edificação, que não nos ajuda, que não nos fortalece. Porque todos nós temos uma história de vida. Todos nós temos, pessoas que passaram por lutas, por sofrimentos. E aí a gente acaba se tornando um sobrevivente da história da gente. Mas, meus queridos, a gente passa, por um primeiro momento, a gente é sobrevivente. Só que depois de sobreviver aos momentos mais difíceis da vida da gente, nós temos que estar aberto às novas coisas que Jesus quer escrever na história da vida da gente. Às vezes a gente fica só na sobrevivência. E o que é um crente que fica só na vida de sobrevivência, pastor? É um crente que, porque ele passou por tantos momentos ruins na vida dele, quando, mesmo agora que ele está envolvido com Deus, quando alguém faz alguma coisa que parece ser semelhante ao que ele passou, ele já cria uma barreira de defesa. Aí o que ele está fazendo? Ele está confiando mais nele do que no livramento de Deus. E aí o que acontece? Ele vai ficar sempre criando barreiras de defesa, e Deus quer realmente transpor essas barreiras de defesa, e para isso Deus quer que você baixe a guarda e aguarde ele agir. Mas se a gente ficar sempre nessa barreira de defesa, a coisa não anda. Eu mesmo era uma pessoa que eu sempre achava que eu tinha que provar para todo mundo que eu era bom. Até que eu entrei, mas que besteira é essa? Por que eu tenho que provar para os outros? Na minha infância foi uma vida assim. Mas eu descobri que eu não preciso provar nada. Eu preciso viver o Evangelho. E desfrutar da graça do nosso Deus, da proteção dEle. Quando eu digo que você precisa de Jesus, primeira coisa é porque você precisa suportar as pressões da vida. Meus queridos, o apóstolo Paulo, ele conseguiu suportar as pressões da vida, porque ele sempre olhava para Jesus diante das confusões, das situações que ele vivia. Teve um momento que ele queria ir para tal lugar, aí os irmãos lá, pastor, olha, Paulo, não vá, nós oramos, eu tive uma visão que eu acho que você vai morrer lá. E ele disse, não, eu estou convicto que eu tenho que ir, se for para morrer lá, é lá que eu morro. E foi. Mas teve vezes que Paulo não foi. Olha a intimidade desse homem com Deus.
Que coisa gostosa, gente. Mas, pastor, isso é só para Paulo? Claro que não. Eu e você podemos ter uma intimidade com Deus cada vez mais e mais gostosa. Você pode, se diante de qualquer desafio, você sentir, experimentar o Espírito Santo dizendo, ali não, hein? Corta a volta, faz isso. Queridos, isso é possível? Claro que é possível, isso não é ficção. O detalhe é se nós queremos investir o nosso tempo e abrir mão dos nossos desejos que não nos fortalecem. Eu tenho dito aqui repetidamente que a vida cristã não é um chamado à autorrealização. A vida cristã é um chamado a uma autorrenúncia do meu eu, para fazer a vontade do meu Redentor. E é isso que eu preciso fazer. É isso que eu preciso pensar. Esses dias eu estava olhando para os meus livros, esses dias, não, alguns tempos, quando a gente fica meio doentinho, assim, a gente começa a ficar meio pensando nas coisas, né? E eu olhando naquele monte de livro meu ali, eu falei, meu Deus, eu tenho tanto livro, eu tenho livro aqui hoje que custa mais de, não vou falar o valor, mas é alto. Livro que passou, que foi do bisavô de um pastor, que depois foi por isso, chegou, e por acaso um pastor chega para mim e diz assim, Ismaelzinho, vou te dar um presente, foi do meu bisavô. Um livro, um comentário bíblico que não existe mais. É um valor incalculável. E eu fico olhando aqui, gente, mas para que eu tenho isso? Daí eu pensei, já sei. E a partir daquele momento eu comecei, todos os meus livros, eu faço meus comentários e deixo ali. Para quem vai ficar isso eu não sei. E também não estou preocupado para saber. Mas quando alguém abrir qualquer daqueles livros do comentário, vai encontrar ali algo que Deus falou ao meu coração. E que com certeza vai falar no coração daquele que está lá. Assim como esses livros que eu recebi desse senhor, que eu nem sei o que é, dos 1.700, não sei quanto para cá. E é tanta coisa, meu Deus, como é que esse homem viveu isso? Queridos, nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos compreender que não há nada mais importante na nossa vida do que Jesus. Nós precisamos entender que tudo que nós temos aqui, isso vai passar. Mas a nossa experiência com Jesus, a nossa vida, o nosso dia a dia, é com Ele que nós temos que viver. Essa intimidade tremenda que o apóstolo Paulo teve quando viveu nesse mundo, eu e você podemos ter. É uma questão de decisão. Não, eu quero viver diferente. Eu quero viver sobrenaturalmente. E pode ficar tranquilo, que se você viver de uma maneira sobrenatural, com base na palavra de Deus, você não vai ficar vendo nada fora da realidade não, tá? Pode ter certeza disso. Mas você vai ser um homem ou uma mulher que vai ter mais discernimento das coisas, vai ter os olhos de Jesus para ver situações, e você vai ter sabedoria que vem do alto, que causa simplicidade, que é pura, que causa pacificação e abençoa as pessoas. É isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Pela fé em Jesus, nós devemos confiar e sermos capazes de suportar as pressões da vida. Eu gosto muito de lembrar de Moisés, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, lá no Êxodo 4, Deus falou para ele, olha, eu quero que você vai. Aí ele fala, né? Você conhece a história? Se você não conhece, leia lá em Êxodo 4. Aí ele fala, mas eu sou pesado de língua. Aí ele disse, não tem problema, leva teu irmão Arão, eu falo com ele, vai dar tudo certo. Você passa o que eu falar para você, você passa para ele, ele fala, ele transmite. Tá bom? Tá bom. Ele vai empolgado, e Deus falou para ele assim, a promessa de Deus foi, diga que eu sou o que eu sou, eu sou, e mais um detalhe, é eu que estou contigo. Pronto. Meus irmãos, o que mais que eu preciso além disso? Se eu estou com o meu Jesus. Aí quando ele chega lá todo empolgado, ele fala para o povo ali, você observa a caminhada ali de Êxodo 5, 6, ele fala para o povo, ele fez o certo, ele reúne os anciãos e fala, olha, Deus me chamou, me mandou aqui para dizer que eu vou libertar aqui, ele vai me usar para libertar o povo. Todo mundo concordou. Na primeira pegada, na primeira vez que Moisés vai conversar com Faraó, deu tudo errado. Faraó não gostou da conversa, ficou bravo e triplicou o trabalho do povo. Moisés e Arão, vai lá, fala com Faraó, volta para casa. Talvez nem estivesse sabendo que ia correr por trás de tudo aquilo.
Um belo momento, Moisés e Arão ali conversando, né? Talvez tomando chimarrãozinho, não tinha naquela época, né? Mas eu gosto de chimarrão. Tomando chimarrãozinho, de repente chega o povo ali bravo com ele. Fala assim, olha rapaz, você complicou a nossa vida. Você falou que é o libertador, agora foi lá, olha, o faraó quer que a gente cumpra a mesma meta de tijolo, a de produção, só que agora eles não vão dar mais nada, a gente vai ter que correr atrás de tudo. Você arrebentou com a nossa vida. Moisés, então, ele vai falar com Deus. E quando ele fala com Deus, ele fala num tom meio assim, frustrante. E Deus diz para ele, Moisés, depois que Moisés falou tudo, Moisés, muito bem, vamos voltar lá de novo. O que fez desse Moisés voltar várias vezes? Ele conversava com Deus, tinha pressão, ele ia conversar com Deus. Ficava frustrado, ele ia conversar com Deus. Ficava decepcionado com pessoas, ele ia falar com Deus. Ele não ia ficar tirando satisfação com pessoas. Muitas vezes, queridos, nós ficamos frustrados e vamos tirar satisfação com pessoas. E nós temos que conversar com Jesus. Jesus, o senhor viu o que o camarada fez comigo? Como é que fica isso? Eu com a maiores das boas intenções e me dá um negócio desse. Meus queridos, o mundo diz que você tem que tirar satisfação com as pessoas, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz isso? Me explica lá. Não diz. Ninguém aqui teria coragem de falar uma tamanha heresia dessa, dizendo que a Bíblia faz isso. Pelo contrário, o que a Bíblia fala? Te dá um tapinha na cara, você devolve, vira outra. Mas na prática também pode ser o seguinte, a pessoa fica brava com você, até te amaldiçoa, e você chega em casa e diz, Jesus, eu não estou com vontade de fazer isso, mas eu sei que eu tenho que fazer, então eu quero pedir que o Senhor abençoe essa pessoa que me amaldiçoou. Isso é cristandade, gente. Cristianismo é isso, é na prática, não é de qualquer jeito, não. Tem muitas cristãs, por isso muitos cristãos vivem amargos, doentes espiritualmente, porque aceita a conversa desse mundo. E nós, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que nos rege, ou deveria reger, é a palavra de Deus. E às vezes a gente deixa a palavra de Deus e segue o caminho do mundo. Observa que até o apóstolo Paulo, quando prenderam ele lá, guardaram ele na cadeia lá, de repente descobriram que ele era cidadão romano, o camarada tremeu, o soldado tremeu, aí chamaram o chefe da guarda, não, pode ir embora, Paulo com muita tranquilidade diz, não, agora não, o que vocês fizeram não foi certo. Eu não estou dizendo que o cristão não pode reclamar os seus direitos, mas reclame de acordo com base na palavra de Deus, sem que você perca o respeito, e que o nome do Senhor seja glorificado no teu comportamento. Queridos, nós cristãos temos que entender que o nosso comportamento tem que glorificar a Deus, não tem que me glorificar, eu não tenho que puxar aplausos para mim, é por isso que eu preciso de Jesus, para Ele me ajudar a não cair nessa tentação. Quando você está diante de uma dificuldade, vai falar com Jesus. É porque Ele também viu, Ele estava com você, né? O nosso Deus não é onipresente? Ele viu, Ele viu tudo o que aconteceu. Então a gente precisa, queridos, compreender que esse texto, tudo posso naquele que me fortalece, é uma verdade tremenda, carregada com uma profunda promessa de libertação e de triunfo na vida do cristão. Mas uma outra coisa que eu disse, que eu coloco também, você precisa de Jesus para superá-la. Você suporta pela fé e você supera pelo poder de Deus, pela fé. Liberando o poder pela fé. Como isso, pastor? Conversando com Deus. Moisés, diante de cada situação, conversava com Deus. Eu e você hoje podemos orar, falar com Deus e ouvir a sua palavra, porque é a palavra de Deus, é Deus falando com você. Às vezes a gente está tão atarefado que a gente não entende isso. E esquecemos, mas a verdade é que quando eu leio a palavra de Deus, não é um livro qualquer, são palavras de Deus para o meu coração. Não é uma leitura aleatória, não é um romance. Não é uma poesia, é a palavra de Deus que é poder para aquele que crê.
Por isso, a gente sempre tem compartilhado aqui na igreja a importância de você dedicar tempo para Jesus, de você ter tempo para ler a palavra de Deus, com calma, sem pressa, porque você não tem que bater uma meta de quantas vezes você está lendo a Bíblia, não. Você precisa ouvir o que Deus quer falar para você. E muitas vezes você lê a Bíblia porque a tua carne te engana de tal maneira que você fica satisfeito porque você leu a Bíblia, mas não lembrou de nada, não aconteceu nada de diferente. Mas se alguém chegar para você, Ismael, você leu a Bíblia? Eu li. Agora você fica lá por dentro. Tomara que ele não me pergunte o que eu li, porque eu não lembro nem mais o texto. Meus queridos, a vida cristã não é mecânica, é isso que tem adoecido crentes, é isso que tem levado crentes a dar péssimos testemunhos. É por isso que muitos amigos do trabalho não ouvem a Jesus, porque nosso comportamento precisa ser diferente. Então nós precisamos de Jesus em todas as áreas da minha vida, gente, no meu trabalho, nas vezes que eu tenho que dizer sim para alguém, nas vezes que eu tenho que dizer não para alguém, e é por isso que a gente ora a Jesus antes de dar uma resposta. Jesus, e agora? Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou falar. Eu preciso do Senhor. Jesus quer participar de cada situação na tua vida, cada momento na tua vida. Quando nós falamos com Deus, Ele fala conosco. Eu acho tremendo aquela experiência de Abraão. Nasceu Isaac, Ismael, que não era eu, estava bem, já um adolescentinho. E gente, adolescente é adolescente, e gosta de tirar sarro de tudo, de brincar com tudo. Só que Ismael talvez estivesse se excedendo com o seu irmãozinho Isaac. Sara não gostou da ideia. Sara chega, Abraão, manda essa mulher embora com o filho dela. Gente, dá para imaginar o coração de Abraão e tudo isso? O coraçãozinho aperta, eu não tenho dúvida disso. Porque ele era um homem servo de Deus, era um homem sério, e todo homem sério não ignora situações assim não. E ele então, o coração lhe aperta. Mas diz a Bíblia em Gênesis 21, de 9 a 13, que Deus fala assim com ele, olha, fique tranquilo. Eu vou fazer questão de ler esse texto, porque imagine a situação de Abraão, o coração. Eu acho que a hora que ele ouviu aquilo de Sara, ele deveria estar pensando, meu Jesus, onde eu vou parar? E agora, meu Deus, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Mas observa lá em Gênesis 21 comigo. Eu faço questão de ler esse texto. Gênesis 21, de 9 a 13, diz assim: E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão, deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E apareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Imagina a cena, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso agora? É meu filho, como que eu vou lidar com isso? Eu creio que aquele dia não foi fácil para Abraão, não, gente, o negócio foi tenso. Mas de repente, Deus observando o coraçãozinho de Abraão, ele responde, porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua semente, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é a tua semente. Queridos, Deus nunca nos deixa sem consolo e sem amparo. Abraão, eu acredito que sumiu o chão. É provável que Abraão nem conseguia olhar para Sara e dizer, gente, não é minha mulher que está falando um negócio desse, que coração duro. Mas no final, o coração dele ficou aliviado e ele liberou. E temos aí a nação de Ismael. Ah, queridos, como é gostoso depender desse poder do nosso Deus. Podemos fazer qualquer coisa que Deus nos pede pelo poder dEle, pela forma dEle de fazer as coisas, não das minhas formas de fazer as coisas. Por isso, liberar o perdão pela fé é, primeiro, baixar a guarda. Deixe de se defender com seus recursos próprios. Pode ser seus conceitos sobre a vida, sua confiança nos pensamentos e orientações de grandes filósofos que nunca temeram a Deus, que vai te levar para um buraco. E permita que o Espírito Santo
te conduza. Queridos, é isso, liberar o Espírito Santo. Você não é aquela que não coloca essa questão de poder, eu sou todo poderoso, não é nada disso. Não cai naquela também, eu determino, eu decreto, para com essas besteiras todas, isso não tem nada a ver com a Bíblia. Mas muitas vezes o que nos impede de experimentar a ação do Espírito Santo na nossa vida é porque nós não baixamos a guarda. Nós não confiamos que Ele pode conduzir a nossa vida. Porque se confiássemos, Ele faria, nós baixaríamos a guarda. Nós deixaríamos Ele à vontade. O que nós precisamos fazer? Rejeitar tudo que é fora da palavra de Deus. Tudo aquilo que não vem de Deus, rejeite isso. Porque isso não vai te edificar. Rejeite tudo aquilo. Porque eu não sou isso, eu não sou aquilo, porque já me disseram. Rejeita tudo isso, porque você é um escolhido do Senhor. É a Ele que você pertence. É a Ele que você rende tributos, glória e honra. É a esse Deus que me chamou, que te chamou. Muitas pessoas ficam atrofiadas espiritualmente, porque ficam ressentidas com coisas que aconteceram, talvez na sua vida ministerial, talvez em tantas áreas da sua vida, mas meus queridos, tudo isso é curado pelo Senhor Jesus na sua vida. Mas aquilo marcou profundamente. Todos nós temos marcas profundas aqui. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo. Mas ainda assim estamos servindo. Abraão passou por lutas, Moisés passaram por lutas, mas nunca deixaram de servir. Continuou firme ali. Então é importante que eu baixe a minha guarda e que eu comece a experimentar a mesma intimidade que esses homens de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento, como nós temos hoje contemporaneamente falando, possamos aproveitar. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de um missionário chamado Hudson Taylor, um inglês. Infelizmente não existe mais um livro maravilhoso dele, eu tinha até esse livro e eu doei para um seminarista, há muitos anos atrás. Eu acho que foi o segundo livro que eu li na minha vida. A Vida Secreta de Hudson Taylor. Um homem que Deus colocou no coração dele de ir para a Índia, ele que desenvolveu o trabalho, aliás, na China, ele que desenvolveu o trabalho de missões ali, na China Oriental, que ele se chamava naquela época. Ele começou a deixar o cabelo crescer, fez trancinha. Ele mudou o seu... Ele viveu naquele momento, ele ficou 51 anos ali. Curiosamente, ele nasceu na mesma data minha, dia 21 de maio, né? Só que foi lá em 1832, né? Eu já nasci em 1968, né? A diferença é pouca. Ele era um homem incansável. Gente, a mulher dele faleceu. Ficou doente. Tantas coisas aconteceram na vida desse homem, mas ele ficou 51 anos ali na China. Ele trabalhava incansavelmente na obra na China. Porém, por mais que ele fazia, ele não tinha alegria nos resultados que eram maravilhosos na China. Mas ele não tinha alegria. E um dia, um amigo dele da Inglaterra manda uma mensagem para ele, amigo de seminário, manda uma mensagem para ele, e fala para ele, não foi para o WhatsApp, porque naquela época não tinha. A carta levava tempo para chegar lá. Mas esse amigo escreve para ele e diz assim: não temos poder quando confiamos na própria fidelidade, mas sim quando olhamos fixamente para aquele que é fiel. A partir desta carta, a vida deste homem, Hudson Taylor, mudou radicalmente. Porque a partir dali, Taylor confiou suas responsabilidades. Veja bem, ele confia a responsabilidade dele de pregar o Evangelho. Tudo que ele tinha que fazer, ele confiou a Jesus e dizia: Senhor, me ajuda como o Senhor quer que eu faça. E a obra deslanchou na China. É possível que muitas vezes a gente faz essa coisa para Deus e ainda não fica feliz com os resultados. Muitas vezes porque nós confiamos nas nossas habilidades e não no nosso Deus que faz a obra. Nós precisamos dele. É Ele que nos ajuda, é Ele que vai nos ajudar a fechar esse resultado. Por isso que João 15,5 deixa muito claro. Jesus fala o que para a gente? Que sem mim nada podeis fazer. Queridos, a providência soberana de Deus e o amor imutável de Deus são dois recursos. Olha só, a soberania de Deus, ela é uma forma tremenda. Ele sabe de
tudo o que vai acontecer na minha vida. Que coisa mais gostosa que isso? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu tenho que tomar uma decisão amanhã, mas eu estou tremendo para fazer essa decisão. Mas Jesus já sabe o que vai acontecer, então eu digo, Jesus, como é que a gente vai passar por esse dia? Eu gostaria de dormir um pouco, porque a minha cabeça está fervendo, amanhã eu tenho que tomar uma posição. Quando você começa a desenvolver essa intimidade com Jesus, você fica mais tranquilo. Porque o nosso Deus é soberano, gente. Ele cuida da gente. Suas promessas são imutáveis. A sua fidelidade é imutável. O seu amor, a sua graça, a sua misericórdia é tremenda. É esse Deus que te ama, que me ama. Por isso, queridos, nós precisamos sempre depender da providência divina nas nossas vidas. Abra mão dos seus recursos pessoais e permita e comece a tomar posse dos recursos espirituais que Deus vai dar para você, em todas as áreas. E para finalizar, suportar, superar e decidir de uma forma que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não consigo parar de pensar em Abraão e Isaac, quando Abraão tem que levar Isaac para o sacrifício. A cabeça desse homem devia estar a 1000 por hora. E quando ele vai chegando perto, o filho, pai, já coloquei tudo, já arrumei aqui, mas tem um detalhe, está faltando alguma coisa, né? Está faltando cordeiro, né? Onde que está isso? E ele diz assim, o Senhor proverá. E de repente ele olha no monte e ele vê lá o cordeiro. Meus queridos, não podemos permitir que as aflições e as dificuldades das nossas vidas nos tirem o foco do nosso Redentor. Não permita isso, lute, não se entregue a isso. Rejeita esses pensamentos. Pastor, mas eu não tenho força. Mas não precisa ter força, meu querido, minha querida. Pegue a força de Jesus, porque sem Jesus você não pode fazer nada. Nada. O detalhe é, eu não posso, eu não tenho força, mas você nunca vai ter força, você nunca vai poder. Mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso fazer qualquer coisa que Deus me pede, com o poder dEle, com a ação do seu Espírito na minha vida. Mas para isso é eu que tenho que acreditar nisso. Eu que preciso depender disso. Quando eu vejo a visão quando eu tenho na minha mente Davi, mesmo sendo rei, ainda foi perseguido por Saul. Depois de rei, o seu filho se rebela. E aí ele tem que fugir de novo. O que sustentou esse homem para dizer, depois no final de tudo, ele dizer assim que o contentamento dele era Deus? Você observa o que ele escreve nos finais da sua vida. O Salmo 23, por exemplo, foi no finalzinho da vida, foi um relato, uma retrospectiva. E ele diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas ele fugiu do filho. Ele recebeu investidas, ele sofreu, mas mesmo assim ele não perdia o foco de Jesus. Queridos, o nosso maior problema hoje, no século 21, talvez os outros pregadores dos séculos passados deveriam dizer a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado porque a gente se distrai com facilidade. Cuidado. O inimigo nos distrai com muita facilidade. Muita facilidade. Nós temos que ficar sempre firmes nesse nosso Deus. E um outro camarada que eu também fico imaginando como é que foi aquela noite, é Daniel, na cova dos leões. Mas o Daniel, antes de entrar na cova, por que ele estava na cova? Porque ele estava falando com seu Deus. E qual foi a recompensa? Cova dos leões. Mas a satisfação e o contentamento, a confiança dele estava onde? No Deus que ele tinha conversado. De repente a gente olha, nossa, mas Daniel era um homem super poder, muito crente, mas ele também teve uma caminhada com Deus, por isso que ele era um homem firme no Senhor. E isso não é impossível para nenhum de nós aqui nesta noite, e nem para você de casa que está nos assistindo ou que irá nos assistir.
Não é impossível para ninguém. É uma questão de decisão. Eu quero ter uma caminhada cada vez, uma intimidade mais profunda contigo, Deus. Me ajuda, me ensina como. E você vai ter do jeito que Ele vai te falar. Por isso eu quero concluir nesta noite, dizendo para você o seguinte, que Paulo foi incansável na obra do Senhor. Mas ele aprendeu a depender totalmente do Senhor, passo a passo na sua vida. Uma das suas experiências tremendas que ele relata para a gente, 2 Coríntios 12, 9, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Ele descobriu que a força não era dele. Ele descobriu que a graça que sustenta ele era tudo o que ele precisava. E passou por alguns momentos. É maravilhoso, querido, saber que este ajudador tremendo está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Para Paulo, o Senhor era a fonte de toda a sabedoria, de todo o encorajamento, de toda a energia que ele precisava. E aí quando nós olhamos em 2 Coríntios 12, 10, ele faz uma declaração tremenda, que ele diz assim, porque sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. E quando ele está explicando, ele está fazendo uma mentoria com Timóteo, um jovem pastor que tinha aproximadamente próximo de 25, 26 anos, e tinha 5 igrejas que ele coordenava. Ele escreve para ele em 2 Timóteo 4,17, ele diz assim, quando Timóteo estava passando por um dos seus maiores desafios na coordenação das igrejas, talvez Timóteo se sentindo sozinho, então ele compartilha a experiência dele de prisão. E Paulo diz assim, olha, todos me deixaram, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Meus queridos, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Eu e você temos a necessidade de depender mais de Cristo do que de nós mesmos. Nós precisamos da força dele para cumprir aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Talvez a gente fica parado, a gente fica atrofiado, porque eu estou num momento bom da minha vida, e eu quero ficar na minha zona confortável, mas essa zona confortável vai deixar você fraco espiritualmente. É isso que você quer? Não. Às vezes a gente chega num momento da vida da gente que está tão bom isso, que está ótimo, é isso que eu quero. Mas você começa a ficar uma pessoa fraca espiritualmente. Você começa a ficar mais vulnerável ao inimigo. Não é isso que Deus quer. Porque o espírito que está dentro do crente não é um espírito de covardia, mas um espírito de força, de poder. E nós precisamos mudar isso. E a virada da chave, como se diz por aí, né? Agora está em voga isso, até mudarem o tema. A virada da chave é baixar a guarda, é não se satisfazer com tudo que Deus já te deu, mas almejar mais de Deus. A virada de chave é quando o teu coração arde por levar Jesus para outras pessoas. A virada de chave vai ser na sua vida, para você transbordar da plenitude do Espírito Santo na sua vida, é quando você abrir mão da sua zona de conforto e dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E você não vai precisar ir para a China não, tá? Onde quer que você esteja, você está com ardor. Há crentes que perderam o ardor de pregar o Jesus, o Salvador. Há crentes que conhecem tantas coisas, mas não fala desse amor que transforma a vida. Há crentes que ouvem uma pessoa chegar e falar assim, a minha vida está assim, eu vou me matar. E às vezes esse crente só tem uma palavra assim, não faça isso. Tem que ser mais audacioso. Jesus, muda isso na tua vida. A gente tem que crer que isso acontece. Muitas vezes Deus permite uma pessoa vir para a gente, não é só para reclamar da vida. Ele pode estar reclamando da vida, mas Jesus permitiu que você seja uma bênção, um instrumento de bênção naquela vida. E é aí que você faz o quê? Você leva a palavra. Na medida certa, com muito amor, dizendo, olha, o que você precisa de Jesus na tua vida. Já escutei tantas vezes as pessoas, um camarada uma vez falou. Eu ouvi. O que o Senhor me diz? Você precisa de Jesus na tua vida.
Ele, só isso? Só isso? Você não tem ideia da bênção que é isso na tua vida. Não tem ideia do que é ter Jesus na sua vida, rapaz. Como que você quer? Como que é isso? Aí a gente explica. Talvez você que está aqui hoje, que ainda não entregou sua vida para Jesus, você quer experimentar isso de Deus? Entrega a tua vida para Jesus, convida Jesus para ser Senhor da tua vida. E o Espírito Santo vai morar dentro de você. E o poder de Deus habita no crente. Mas talvez podemos ter aqui alguém, crente, que anda meio desanimadão. Né? Tem aquele crente que diz, a vida está boa assim mesmo, está tudo bem. Estou trabalhando, recebendo meu salarinho, entrego meu dízimo, vou para a igreja, não, o pastor me pediu alguma coisa, eu faço. Uma vez por mês eu faço isso, faço aquilo, meu querido, Deus quer mais. De que maneira? Não sei, isso é com ele, não é comigo não. Mas com certeza, você ainda tem muito mais para fazer para Jesus. Mas às vezes a gente se acomoda. Perigoso isso, sabe? Mas é possível. Precisamos querer mais de Jesus. Mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Não se preocupe, meu querido. Só diga sim para Jesus e procure viver uma intimidade tremenda com Jesus. Ele vai te usar do jeito que ele achar interessante. Que o Senhor nos ajude e nos desperte. E que haja dentro de nós um desejo ardente de querer mais e mais de Jesus, porque quanto mais nós servimos a Jesus, mais feliz nós somos. Mas não quer dizer que quanto mais você serve a Jesus, está tudo sossegado, só tapete vermelho, não, tá? Isso não é. Mas o gostoso é você usufruir dos livramentos diários de Jesus, das palavras de conforto, de consolo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Olá, tudo bem? Nós fazemos parte do Ministério de Casais da IBBM Curitiba. E você é o nosso convidado especial. Sempre no quarto sábado de todo mês é nossos encontros. Segue aqui embaixo o endereço, a data e o horário dos nossos encontros. Esperamos por vocês. Fala pessoal, beleza? Quero convidar todas as crianças para a EBD de dia e o culto à noite. Espero por vocês. Tchau!